Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. E o Sintonize com Cristo desse sábado está na Bonita Cafeteria, aqui no bairro Santa Amália. Lugar lindo, aconchegante. E Deus nos trouxe até aqui para ouvirmos o testemunho de vida de Erneza. Erneza é a proprietária deste local. Deus fez algo especial na vida dela para a criação e esse movimento da cafeteria. Com ela, está também nos acompanhando, como todos os sábados, o Dr. Marlon Mendonça no Dicas de Saúde. Pastor Carlos Borges anunciando a palavra do Senhor e, é claro, louvor com vários irmãos nesse sábado. Vá se preparando que o Sintonize com Cristo está começando. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a Ele esse momento de adoração. Cantemos ao Senhor. Como agradecer a Jesus o que tens feito a mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo vem de ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. O que nós temos para esse sábado? Sempre é uma surpresa com o Dr. Marlon. Vamos ouvi-lo mais uma vez? Dicas de Saúde. Boa tarde, sou o Dr. Marlon Mendonça, ortopedista especialista em coluna. Hoje nós vamos falar a respeito das escolioses. As escolioses, elas são alterações que acontecem na coluna. Na realidade é singular a escoliose, em que mostra um desvio do eixo da coluna. Nós temos o eixo frontal e quando eu tenho um desvio para a direita ou para a esquerda, nós chamamos de escoliose.
Muito bem, a escoliose é uma alteração que acontece muito em adolescentes. Ela é classificada conforme a origem. A escoliose causada por alterações neurológicas, as crianças que têm paralisia cerebral, por exemplo, são chamadas escolioses neuromusculares. As escolioses causadas por um processo degenerativo são escolioses degenerativas, que acontecem mais na idade avançada. As escolioses causadas por algumas doenças como a neurofibromatose, escoliose por neurofibromatose. Existe escoliose também causada por malformações congênitas, então são escolioses congênitas. E existem as escolioses idiopáticas do adolescente, que é a mais comum, que acontece mais em meninas do que em meninos. Essas escolioses idiopáticas, o próprio nome diz, é que não tem causa. Ela surge ao longo da história e acomete a coluna da menina, desviando para a esquerda ou para a direita. E normalmente ela é tratada através do grau que é calculado em relação ao eixo frontal. Se esse grau for acima de 45 graus em um adolescente que já tem uma maturidade esquelética, maturidade sexual pronta, acima de 45 graus ela é de tratamento cirúrgico. Se for inferior a 45 graus e ela não tiver maturidade esquelética ainda, a gente trata com colete, com atividade física, com RPG. Então depende da idade, depende da localização, depende do motivo da escoliose. As escolioses por doença neuromuscular normalmente são mais intensas, são acima de 45 graus e elas são cirúrgicas na grande maioria, porque a criança precisa ser operada para estabilizar o tronco para que ela possa sentar. E as outras seguem o padrão da idiopática. Se for acima de 45 graus, cirúrgico. Abaixo de 45 graus, tratamento clínico também com atividade física, RPG e medidas clínicas, né? Essas são as escolioses e os tratamentos, tá? Não é uma coisa muito grave, mas é uma coisa que é comum, que aparece muito no consultório, que muitas pessoas perguntam a respeito disso, ok? Um abraço, fique com Deus. Vamos para aquele rápido intervalo e nesse meio tempo, você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Nós estamos querendo fechar aquele número de 1000 inscritos agora no ano de 2026. É tempo de você se inscrever e nós voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso
Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Nosso quadro de entrevistas hoje tem aquela série Testemunhos. E hoje o testemunho é com a nossa irmã Erneza dos Santos Pereira. Ela está conosco para falar um pouquinho sobre a história de vida dela relacionada a este lugar. Erneza, letrada, Deus chama para começar um novo projeto. E esse projeto é a Bonita Cafeteria. E até uma curiosidade. Boa tarde, Erneza. Boa tarde. Por que Bonita Cafeteria, Erneza? Porque eu chamo as pessoas sempre por esse nome. É Bonita ou Bonito. No contexto da igreja, como o meu nome é diferente, Sim. então acabou sendo conhecida por Bonita. As pessoas pouco me conhecem por Erneza. Então, e a Bonita, daqui para frente eu não vou chamar mais Erneza, só Bonita. Só Bonita. Me diga uma coisa, como é que tudo isso aqui começou? De letrada, você torna-se uma empreendedora na área de alimentos. E minha pergunta aqui é, em que momento você percebeu que Deus estava chamando você para um outro momento da sua vida, tirando você da zona de conforto? Erneza Bonita é letrada, entretanto ela agora está aqui administrando esse local tão bonito. Você pode compartilhar em que contexto você pensou em abrir essa cafeteria que, humanamente falando, para você, segundo o que nós conversamos, era improvável? A Bonita Cafeteria, antes de falar dela, eu preciso falar do Deus do improvável. Então eu creio que era improvável a gente estar aqui hoje. E isso só ocorreu porque na minha caminhada, em 2019, a minha cunhada, irmã do meu esposo, Sim. ela foi diagnosticada com câncer. E foi um câncer muito abusivo, né? Muito rápido, Forte. Né? forte. E a família, principalmente o meu esposo, ele ficou emocionalmente muito mal. E com isso, ele impactou no trabalho. Eu não trabalhava, aliás, eu trabalhava muito, né? Mas em casa e com compromisso com a igreja. E eu sempre trabalhei com muito prazer. Eu sempre muito envolvida na igreja, mas eu nunca fui funcionária de Deus, eu fui filha. Eu sempre fui filha. Eu trabalhava, mas eu tinha intimidade com o Pai. E nesse contexto, quando aconteceu da minha cunhada passar mal, ficar ruim, nós chegamos no mês de agosto. Eu lembro que no domingo pela manhã, eu falei para o meu esposo, né, acabou o gás. E ele falou, não tem dinheiro. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu vou ligar para o administrador da igreja e vou pedir um botijão de gás emprestado. Eu liguei para ele e ele disse para mim que não tinha, mas ele me mandou o dinheiro para comprar. Naquele contexto eu falei, eu preciso compartilhar com o pastor Isaías, porque ele vai ficar muito chateado se eu não contar para ele o que a gente está passando. Então eu liguei para ele e eu me emociono quando eu falo. Creio. Quando eu liguei para ele, ele veio aqui rápido, ele trouxe um socorro bem presente. E as coisas começaram a fluir. A esposa dele, a Luciana, ela me ligou e falou assim, Bonita, vamos tomar um café amanhã? Aí eu combinei com ela. E nesse contexto, a minha cunhada, ela tentou fazer um tratamento, e esse tratamento foi muito... oneroso. Não foi oneroso, é que exigiu muito dela fisicamente. Sim, sim. E ela acabou que ela emagreceu 20 quilos em... Na verdade, 18 quilos em 30 dias. E a minha sogra não tinha visto mais ela. Ela morava no Mato Grosso do Sul e eu comentei com o meu velho. O meu esposo eu chamo de velho. Meu velho é mais novo que eu 1 ano, mas é meu velho. Certinho. E eu falei, nós precisamos trazer tua mãe. Ela não pode chegar do jeito que ela tá
Aí fomos falar com os filhos lá na casa, como a casa, toda a ambiência estava voltada para o tratamento da mãe, o filho dela me ligou. Tia, e nisso a Luciana chegou aqui para a gente tomar o café. Sim. Ele me ligou, eu entrei no carro falando com ele falando assim, tia, não dá para a vó vir, porque se ela vir, e eu falando assim, esse meu sobrinho já faleceu de Covid, com 37 anos, eu falando para ele assim, você é pai, nós não podemos deixar a sua avó, mas a tua avó vai vir aqui para casa, eu vou fazer comida, mas lembra, a gente não tinha comida. O que eu pensava? Eu vou na igreja, eu vou pegar uma cesta básica e com aquele socorro presente que o pastor Isaías tinha dado, a gente compraria as misturas. E eu conversando com ele no telefone, a Luciana foi. Só que quando a Luciana parou o carro, ela parou dentro do estacionamento e aí, do Atacadão. Conta, né? Ela parou dentro do estacionamento do Atacadão e falou para mim assim, bonita, nós não vamos tomar um café. Eu trouxe você para a gente fazer uma compra. E se você quiser, você pode ir sozinha. Senão eu vou com você. Eu falei, não, se você veio até aqui, a gente vai juntas. E aí a gente foi fazer a compra, né? Eu colocava um pacote de arroz, ela colocava mais um. Eu jamais iria, se eu fosse sozinha, eu pegaria proteína, por exemplo. Ela fez a compra, que a minha sogra veio, eu fazia comida, ela viu a filha, e a minha sogra ficou uma semana e foi embora. Mas 15 dias depois que ela foi embora, a minha sogra infartou. A minha cunhada não ficou sabendo, o meu esposo estava lá com ela, então emocionalmente foi mais um baque para ele. E em agosto, a minha cunhada fez 56 anos num dia e faleceu no outro. 7 dias após a morte da minha cunhada, a minha sogra faleceu. A minha cunhada não soube que a mãe tinha infartado e nem a minha sogra soube que a filha morreu. E aí, nesse contexto todo, eu fiz uma oração. Eu falo que quando Daniel ficou sabendo que ia ser morto, porque o Nabucodonosor queria que decifrasse o sonho, sim, Daniel fez algo poderoso. Ele orou. Então, naquele momento, eu vim para cá, para esse espaço aqui, e eu fiz uma oração. Eu falei, pai, eu preciso ajudar aqui em casa, mas eu vou esperar até o dia 31 de dezembro. Isso era 2019. Se dia 31 de dezembro nada acontecer, até esse dia, eu vou entender que é para mim ir para o mercado formal e afastar um pouco da igreja. Essa foi a oração que eu fiz. Nesse intervalo de agosto até 31 de dezembro, eu recebi 2 propostas. E todas as 2 com a paz que só Jesus dá. Eu falei, eu só posso responder depois do dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, eu tinha convicção que eu ia abrir uma cafeteria. E por que eu tinha essa convicção? Porque nessa caminhada toda, eu chamei o pastor Isaías e falei, vamos fazer uma venda de garagem na igreja? A venda de garagem, eu pego um produto meu, uso o espaço da igreja e vendo para mim. E a gente fez dia 13 de dezembro, era um sábado. Quando foi na segunda-feira, a Silvinha, a Carlota, dona da Domani, sim, ela também participou da venda de garagem, e ela falou assim, bonito, eu vou fazer uma venda de garagem na Domani, você não quer participar? Aí eu comentei com a minha amiga, Jordana, eu falei assim, Jo, eu não vou. As roupas que ela tem, e as minhas, e o espaço dela. Aí ela foi e falou para mim assim, por que você não pede se pode levar bolo e doce? Porque bolo e doce eu fazia com jovens, porque eu era líder dos jovens na festa gastronômica. Sim. Aí eu perguntei, Silvinha, pode levar? Ela falou, pode. Aí eu levei arroz doce, bolo de milho, bolo de arroz, fiz um monte de coisa e levei. E eu vendi lá mais de R$800. Então, quando eu saí da Domani, eu saí assim, eu precisava fazer algo nessa área. Aí eu cheguei aqui e fiz uma oração. Senhor, nasceu no meu coração o desejo de fazer algo aqui. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que era algo aqui. Mas a sua palavra diz que meu coração é enganoso. Eu quero fazer algo que nasça no seu coração. Se esse é um desejo do seu coração, que o Senhor venha confirmar. Eu terminei de fazer a oração, a Jordana entrou. E ela entrou aqui e falou assim, bonita, por que você não abre uma cafeteria aqui? Aí eu assustei. Eu falei para ela, mas por que você está me falando isso? Ela falou, porque eu passei em frente a uma cafeteria. Está lotado. E aqui é mais bonito do que lá.
Então aí surgiu a cafeteria. Mas eu não sabia fazer café. E eu não sabia fazer salgado. Entendi. Aí, com tudo que nós vendemos, eu fiquei com R$ 2.200. Eu liguei para minha irmã, Alcina, em Água Boa, e falei para ela, eu preciso tirar meu velho daqui. Convida ele para a gente ir para aí, ele vai falar que não tem dinheiro, eu vou falar que tem. Então eu peguei o telefone, passei para minha irmã, ela falou, vem para cá passar o Natal aqui. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu tenho. Então daqueles 2.200, eu tirei 1.200 e entreguei para ele. E deixei R$ 1.000 aqui. E aí, nós vamos deixar no suspense. O que Eneza fez? O que Bonita fez com esses 1.000? Daqui a pouco nós voltamos para continuar. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel,
Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Santo, santo, santo Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Façamos assim agora. Eu sou fruto do trabalho que um dia começou no coração de um servo de Deus que a si mesmo se negou e veio morar no meu país, veio fazer esta gente feliz e veio trazendo a alegria que nasce em Deus. Eu sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu sou fruto do trabalho de alguém que obedeceu ao chamado do Senhor Jesus e no Brasil sua vida deu. Aqui a semente ele plantou e o Senhor a fez brotar. E hoje esta mesma semente eu posso levar, pois sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu sou fruto da obra missionária de igrejas, ofertas e orações, fruto do esforço missionário de um homem que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. Que se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor. E o nosso intervalo agora é para que você possa chamar mais alguém para assistir essa entrevista que fala do cuidado de Deus, do Deus do impossível, do Deus que controla cada circunstância da nossa vida. Vamos e voltamos já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219,
19, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E a nossa entrevista de hoje, no quadro Testemunho, é com a Erneza dos Santos Pereira, a bonita da Bonita Cafeteria. E nós estávamos num momento assim muito especial em que ela disse que tinha R$1.000. Isso mesmo, Erneza? Isso. Eu deixei aqui R$1.000 e quando a gente voltou, através de uma amiga, eu peguei esses R$1.000 e encomendei as 4 mesinhas. Sim. E 20 cadeiras, 20 banquinhos. Dei R$1.000 de entrada e parcelei em 2 pagamentos. E as coisas começaram a acontecer. Eu não tinha mais dinheiro. Sim. Eu só tinha uma convicção. A primeira convicção era que nada de máquina. E para isso a gente foi visitar uma cafeteria, porque como a gente nunca tinha ido, e quando eu cheguei na cafeteria, eu fui na cafeteria da Edísia, que já faleceu. Sim. Ela tinha Mió de Minas, na Mato Grosso. Lembro disso. E quando eu entrei lá, eu fiquei impactada com o lugar. Por quê? Porque parecia com aqui. Era rústico, né? Sim. Então, quando eu entrei naquela cafeteria, Deus já falou comigo. E quem veio atender a gente foi ela. E o meu esposo falou para ela assim, nós viemos conhecer a sua cafeteria porque nós queremos abrir uma cafeteria. E ela falou para mim assim, o que eu puder fazer para ajudar você, eu vou ajudar. E eu comecei a olhar para as máquinas, tinha muitas máquinas lá. E como eu tinha essa convicção, nada de máquina, ela pegou no meu ombro e falou assim, se eu puder te dar um conselho, não faça nada máquina. Então ali eu já tinha certeza que era uma cafeteria. O Senhor estava direcionando, né? Sim, tudo que você tinha que fazer ali. Ali foi Deus respondendo todas as minhas necessidades. Sim. Eu saí com essa convicção. Com tudo isso em mente, houve um momento em que as portas pareciam estar fechadas para você nesse meio tempo, quando você estava ainda ajustando as coisas? Como Deus agiu nessa área específica para manter o sonho? Convicção. A coragem de abrir uma cafeteria sem dinheiro, eu não tenho. A coragem de olhar para o vazio e achar que o celeiro... Eu sei que o celeiro do pai está cheio, sim, mas a minha despensa estava vazia. Eu não tenho. Mas algo dentro de mim me movia. Eu não saí pedindo. Sim. Nós abrimos uniformizado, chegou aqui um carro com pão de queijo, com biscoito de queijo congelado. A gente não sabia fazer salgado, meu esposo tinha comido um pão na casa da tia, e aí a gente ligou, pegou essa massa, dessa massa a gente fez enroladinho de presunto e queijo e pão italiano, era o salgado que tinha. Sim. O resto era doce, e nós abrimos.
Nós abrimos e as pessoas reclamavam, só tem presunto e queijo de salgado. Houve algum momento aqui na cafeteria que você lembra que impactou muito você e que você pode compartilhar esse testemunho, algo que você viu nitidamente? É claro que durante todo o percurso Deus estava lá, Deus interveio na forma como Ele queria, mas houve aquele momento que você guarda no coração, X dias aconteceu isso, a gente estava nessa e nessa situação e Deus interveio ali. Eu creio que o que mais impactou meu coração é porque eu tinha também essa convicção. A Bonita nasceu para fazer história na vida das pessoas e nasceu para glorificar o nome do Senhor. E um dia a gente abria quinta, sexta e sábado, a partir das 15 horas. E eu estava na quarta-feira no Açaí e eu recebi a ligação da minha filha. Mãe, tem uma mulher aqui no Instagram e ela chama Renata. Ela faz hoje 12 anos de casada e ela queria comemorar aqui, mas a gente não abre. E eu falei, filha, mas a Bonita nasceu para fazer história na vida das pessoas. Vamos abrir para ela? E a gente abriu. 15 horas eles dois chegaram, nós fizemos a mesa com um coraçãozinho bonitinho e eu fui recepcioná-los. E eu recepcionei assim, a Bonita nasceu para fazer história na vida das pessoas. É por isso que a gente abriu para vocês hoje. Porque o desejo da minha alma é que vocês possam sair daqui e olhar pelo retrovisor da vida e lembrar aquele dia na Bonita Cafeteria. Que coisa linda. Quando eu disse isso, ele começou a chorar. E ele falou assim, eu preciso confessar uma coisa para a senhora. Nós estamos fazendo 12 anos de casados, mas nós estamos 2 anos separados. A gente está tentando uma reconciliação. Que coisa maravilhosa. Foi um momento de oração, de aconselhamento, de louvor. Foi algo que eles hoje eles não moram em Cuiabá, mas eles olham pelo retrovisor da vida e eles nunca vão esquecer esse dia. Eles casaram no religioso aqui, foi o primeiro casamento. O espaço abriga essa oportunidade também. Sim, né? Foi a primeira vez que a gente fez um casamento. Deixa eu te perguntar, em algum momento houve alguém que falou isso é fé ou isso é loucura? Alguém chegou para questionar essa questão, como é que isso não é arriscado demais, você está colocando muita coisa. Eu tinha as pessoas que falavam assim, tipo, eu não entendo, mas eu tenho um testemunho que ela não era evangélica, ela estava começando, e minha amiga hoje ela está fazendo algo porque ela viu o que Deus fez. Então ela crê e ela fala, fez o que você vai fazer comigo. Perfeito. Mas a convicção, essa fé, só a paz que Jesus dá. Ela estava comigo. Então eu acredito que o desespero para a fé é isso. É quando o desespero a loucura, né, te dá desespero, não te dá paz. Sim. Já a fé, a paz, né, que Ele dá, você mantém. Você não vê, mas você crê. Bem, hoje, olhando para a cafeteria, você enxerga apenas como um negócio ou um ministério? Pelo que a gente conversou até agora, desde o princípio foi ministério. Como é que está sendo esse desenrolar até aqui? São 6 anos, se não me engano, né? 6 anos. Como é que está sendo esse caminhar da Bonita Cafeteria até aqui? A Bonita nasceu para glorificar o nome do Senhor, é um ministério e lógico que nessa caminhada existem os pratos de lentilhas, mas é buscar no Senhor a sabedoria e o discernimento do alto para recusar. Já recusei alguns que eu consigo olhar e falo, meu Deus, se eu tivesse aceitado, eu não estaria aqui hoje. A Bonita não nasceu para atrair seguidores, os seguidores quem atrai é o próprio Cristo. Tem 6 anos e eu consigo olhar para o retrovisor da vida e ver o que Deus fez nas pessoas, em mim e através de mim, nesse espaço aqui. Aqui o nome do Senhor é sempre glorificado. Glória a Deus por isso. E para quem está vivendo o improvável agora, que palavra você deixaria para alguém que sente que Deus colocou um sonho no coração, mas as circunstâncias dizem que é impossível? É essa convicção. A primeira coisa, né, é a intimidade com o Pai. É reconhecer que nós somos filhas, não somos filhos, não somos órfãos. E essa intimidade que gera no coração. Eu falo, quando Deus fala, a gente não tem dúvida. Deus fala em nós algo.
Então, quando você está indecisa, você precisa buscar mais a direção do pai. Quando o pai... E outra coisa, quando ele faz, pode... Porque ele faz bem feito. Ó, hoje você está aqui. Era improvável. Eu nunca fiz uma propaganda, eu te conheci aqui. Foi. Isso mesmo. Então, é o Deus do improvável que vai lá no céu fazendo as coisas e a gente tendo a sabedoria de saber esperar. O tempo dele é perfeito. A vontade dele é melhor do que a minha. Sempre. Então, é esperando a vontade dele e orando. Porque a minha vontade é atropelar tudo. Com certeza. Mas é buscando nele a sabedoria e o discernimento para saber esperar o tempo dele. Bem, nós sabemos que nas redes sociais vocês estão lá no Instagram. Como é que está lá no Instagram procurando? Bonita Cafeteria, bonita com U, não é bonita? Bonita com U, viu, minha gente? Bonita com U e aqui no bairro Santa Amália. O funcionamento, Bonita? Hoje a gente abre com agendamento. Abrimos 3 anos, a gente abria das quinta, sexta e sábado, das 15 horas até as 19. Num dia, na viração do ano, eu acordei com uma convicção. Eu vou abrir só com agendamento. E com a paz que só Jesus dá, eu pedi para minha filha, porque também pensa em alguém nessa questão de internet, eu sou... Duas. Difícil. Essa geração aqui, né? E eu pedi para ela, coloca lá que a gente só vai abrir com agendamento. Tem funcionado? Tem funcionado, porque até eu estive aqui, nós celebramos aqui os nossos 59 anos, olha aí, já eu me descrevendo aqui, né? Mas enfim, foi um momento muito especial com minha família, amigos mais próximos, e tem sido bênção de fato, assim como foi conosco. Sim. Então eu gostaria de deixar contigo as palavras finais desse momento que nós tivemos aqui, nessa casa bonita, uma casa do Senhor, que nasceu de fato no coração de Deus, né? Por favor, Inês, as últimas palavras aí para os nossos ouvintes e internautas. Bom, o recado que eu quero deixar para vocês, para nós, né, sempre, é essa disposição de buscar o Pai. Quando a gente busca o Pai, as outras coisas vão acontecendo. A Bíblia diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então busca nele. E se vocês quiserem um dia visitar a Bonita Cafeteria, olha lá no Instagram. A gente está aqui sempre de braços abertos para proclamar o Evangelho, para receber o Evangelho e para construir história, memórias na vida das pessoas. Vocês são muito bem-vindos. Nosso telefone? 65-99962-1172. Muito obrigada. Deus lhe abençoe e Deus continue abençoando este local. Nós vamos para o intervalo e dentro de instantes nós voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga
nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Momento reflexão, momento em que ouvimos a palavra de Deus. E hoje, dando continuidade aí à série Pastor Carlos Borges. Olá, meus irmãos. É uma alegria poder retornar para mais uma reflexão da nossa série sobre criação, queda, redenção e consumação. Ainda estamos falando sobre a criação. No episódio anterior, nós vimos que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas agora precisamos responder a seguinte pergunta: se ambos refletem a imagem de Deus, por que é que Deus os criou diferente? E a resposta está aqui, no livro de Gênesis, capítulo 2. E ali nós não vemos apenas um relato histórico, nós temos uma visão teológica sobre a identidade, relacionamento e o propósito de Deus ter criado homem e mulher diferente. Lá no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós lemos que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É a primeira vez no relato da criação que algo é chamado de não bom. Até aqui tudo que nós lemos diz que foi muito bom, ou era bom, mas por que quando Deus olha para o homem e o vê só, ele diz que isso não é bom? Não que o homem fosse feito imperfeito moralmente, não, é óbvio que não, mas que o homem foi criado um ser relacional. Se ele foi criado um ser relacional, ou seja, para se relacionar, e ele estando sozinho, ou seja, não havendo na criação ninguém da sua espécie, então de fato não é bom que o homem esteja só, porque ele não está cumprindo o seu propósito criacional. E é nesse sentido, então, que não é bom que o homem esteja só. E é importante entender outra coisa. A solução de Deus não é criar outro homem. Olha, isso é importante. Não é bom que o homem esteja só, mas Deus não cria outro homem. Deus cria alguém correspondente, diferente e também que complementa o homem. Então a solidão do homem não é resolvida por uma duplicação de outro homem, mas por um ser que o complementa, a complementaridade. E a Bíblia diz então que Deus ia fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa expressão hebraica ela é profunda. A palavra auxiliadora não significa subordinada, uma subordinada inferior. Essa palavra, por exemplo, ela é usada em outros textos, como Salmo 33, 20, Salmo 70, versículo 5. Ela é a mesma palavra usada para se referir a Deus, que é o auxílio do homem. Então a palavra não pode significar certamente inferioridade. E a palavra idônea significa correspondente, igual. Mas a ideia é que ela é da mesma natureza que o homem. Então Deus vai fazer alguém que vai auxiliar o homem a cumprir a missão, e esse alguém tem que ser humano também, correspondente a ele. Então a mulher ela é igual em dignidade, distinta em identidade, e ela é essencial para que o homem cumpra a sua missão. Então ela não é criada como uma cópia do homem, nem como competidora do homem, e muito menos como uma extensão da sua personalidade masculina. A mulher é diferente do homem, e quando ela se une ao homem, os dois então se complementam. Então ela é criada como uma contraparte complementar. Então o homem representa uma dimensão da humanidade, a mulher representa
a outra dimensão. E juntos, os dois refletem de forma bela a criação de Deus. Juntos eles refletem a criação de Deus de uma forma única, e isso é maravilhoso. Outro detalhe do texto é que a Bíblia diz que ela foi criada do lado do homem. Diz o versículo, capítulo 2, versículo 21 e 22, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, tomou uma de suas costelas. É curioso que essa palavra hebraica, costela, na verdade, ela quer dizer lado. Na tradução foi escrito como costela, porque fica na lateral do corpo do homem, talvez mais por causa de uma linguagem poética, mas a palavra correta mesmo é lado. Na verdade, alguns teólogos chegam a dizer que é como se Deus tivesse cortado Adão no meio, e a metade ele faz a mulher. Por isso que quando o homem se une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. A ideia é que as duas metades se unem quando eles se casam. E essa é uma interpretação bastante interessante e coerente. Então ele não simplesmente tirou um pedacinho e aí fez, não, ele cortou o homem no meio e fez a mulher. E quando os dois agora se juntam, as duas metades se juntam e se torna uma só carne. Essa é uma perspectiva válida de se observar a partir da palavra e uma perspectiva válida a partir da ideia bíblica de que os dois agora se unem a só carne, porque a ideia é que o homem e a mulher juntos agora, eles se complementam. Por isso que Deus não fez uma duplicidade do homem, porque não haveria como se complementar, mas ele faz alguém semelhante a ele, mas ao mesmo tempo distinta, mas igual. E quando essa distinção, essa pessoa que é distinta, se une ao homem, então os dois se tornam agora uma pessoa plena e completa dentro da perspectiva bíblica. E deu tão certo, foi tão maravilhoso o que Deus fez, que quando Adão olhou para Eva, ele ficou encantado. E é curioso que as mulheres gostam de poesia, né? E Deus a fez assim. E o primeiro presente que a mulher recebe do seu marido, vamos usar essa linguagem, foi receber uma poesia. Porque quando ele olha para ela, ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. No texto hebraico, e na Bíblia em português foi colocado de uma forma que fica claro ver isso também. É uma linguagem poética. E Adão, então, faz uma poesia para sua esposa, para sua amada. Então a mulher, ela não é apenas funcional, ela desperta admiração. E o primeiro cântico da Bíblia nasce do encontro de um homem e de uma mulher. O relacionamento entre eles não começa com tensão, mas começa com celebração, como assim deveria ser, de fato, um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher. Então, meus irmãos, e tudo isso é bonito, tudo isso é lindo, porque o homem foi criado perfeito, homem e mulher. O pecado ainda não tinha entrado no mundo, o pecado é que complica tudo, o pecado que coloca barreiras, o pecado estraga tudo, de fato precisamos de um Redentor por causa disso. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Ele os fez de uma forma linda, perfeita, para viverem unidos como uma só carne, para que vivesse amorosamente a tal ponto de um homem falar poesia para sua esposa e ela pudesse se alegrar com isso. Então, nós não devemos olhar a perspectiva do mundo acerca do homem e da mulher, e muito menos essa confusão de gênero que nós temos nos nossos dias. Devemos olhar para as Escrituras, e quando olhamos para a criação perfeita antes da queda, isso nos inspira e nos inspira bastante. Então o Gênesis nos ensina, é algo maravilhoso. O homem e a mulher não foram feitos à toa. Deus tem um plano em tudo isso. Mesmo que a sociedade queira apagar as diferenças ou transformar isso em competição, a Bíblia diz que devemos fazer diferente. Devemos olhar o homem e a mulher
como seres à imagem de Deus, feitos diferentes, para que juntos cumpram a missão de uma forma maravilhosa. Eles não estão aqui para se competir, mas para se complementar no propósito de cumprir a missão. Esse é o propósito de Deus na criação e através da redenção devemos perseguir esse caminho ainda hoje. Que Deus nos abençoe. O programa é feito pela autorização de Deus, sempre. Então nós sempre agradecemos a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós queremos agradecer você, ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5. Agradecer a você, nosso internauta que já está inscrito no programa Sintonize com Cristo. E nós queremos agradecer a todos os participantes, a Bonita que esteve conosco falando da Bonita Cafeteria, o Dr. Marlon Mendonça, pastor Carlos Borges. Muito obrigada a todos os que direta e indiretamente estão sempre colaborando para que esse programa chegue até a sua casa. Esse foi mais um Sintonize com Cristo, seu programa de todos os sábados. Até semana que vem, se Deus quiser. 2, 3. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta do grande dia em que tu virás. Então subiremos, no céu estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor
Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.